A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Lição 8 neste domingo, A lição de nossa revista Escola Dominical, a lição número 8 de nosso segundo trimestre, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Logo após a vinheta, fique conosco até o final e Deus te abençoe. Oh, aleluia! Glórias a Deus, meu amado irmão, meu querido ouvinte. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deixe o seu like, compartilhe a nossa aula hoje, está profundamente maravilhosa, tá bom? Vamos para o nosso slide nesta aula. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de domingo que vem, 24 de maio, uma lição muito maravilhosa de nosso segundo trimestre de 2020. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição hoje, irmãos, ela tem por textual o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículos 20. E temos também, neste momento, por verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinos dos apóstolos e do testemunho dos profetas, tá bom? A leitura clássica se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e Mateus no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Vamos ler agora, neste momento, irmãos, Efésios capítulo 2. Vamos ler agora aqui Efésios 2, do versículo de número 20 ao 22, que vai falar assim, para nós, texto, fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, meus irmãos, já de início, o texto nos traz que para podermos crescermos como cristãos, como igreja, temos de ter como base principal Jesus Cristo, a nossa rocha. Em Mateus capítulo 7, nos versículos de número 24, vai falar assim, até o 27, fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Dois homens com duas atitudes diferentes. O homem prudente, ele coloca a sua casa sobre a rocha, e vai acontecer alguns fenômenos, naturais, que vão combater aquela casa, e a casa não cai. Por quê? Porque ela está fundada sobre a rocha. Já o insensato, que faz a casa sem nenhum fundamento, os mesmos males que ocorreram com o homem prudente, agora acontece também com o homem insensato. Vem ventos, vem chuvas, vem rios e combatem a casa, e é grande a sua queda, porque não tinha um alicerce, não tinha um fundamento, Então, meus irmãos, o crente, a igreja, que não tem alicerce, que não tem fundamento espiritual em Cristo Jesus, ela há de cair, Ponto central: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. O que é basilar, meu irmão? Está aqui, basilar, fundamental, uma pedra fundamental,
que pode ser utilizada como base ou que tem origem em uma base. Note isso, né? Jesus Cristo é a base de todo o ensino, de todo o fundamento de uma igreja, né? A lição de hoje nos traz por objetivo geral ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. É isso que, em suma, né, iremos hoje na revista aprender. É isso que hoje, meus irmãos, iremos na revista compreender, né, que nós temos uma base. A nossa base não é o mudanismo, a nossa base não é seitas, a nossa base não é religião humana, mas é Jesus Cristo. Ele é a base de todo o ensino da igreja, né? E temos por alicerce, né, aquilo que os apóstolos ensinaram doutrinariamente e o testemunho dos profetas. Aqui em nosso slide, mas aqui adiante, nós iremos entender o seguinte, né? Os princípios para edificação da igreja. Para termos uma igreja edificada, não falo tempo, né? Falo pessoas, né? Edificada, nós temos que ter a palavra de Deus para nos edificar espiritualmente. Temos que ter Jesus Cristo, né? Está aqui Jesus Cristo como a rocha da igreja, né? Como a nossa pedra basilar. Temos que ter os dons que são para desenvolver a igreja na esfera espiritual, né? Não somos somente carne, também somos espirituais, né? Veja que Corinto, ela tinha os dons, né? Mas tinha facções. Ela dividiu-se porque, em vez de viver uma vida espiritual para a glória de Deus, deixou, né, de lado, né, a base doutrinária, a base bíblica, né, que diz que facções não pode haver em nosso meio. E o apóstolo Paulo doutrinou aquela igreja para poder, de novo, se alicerçar na palavra e na rocha, que é Cristo Jesus, né? Interessante. A igreja, né, está aqui, ó, fala assim, 1 Coríntios, capítulo 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Fundamento é base, alicerce e fundação. Amém, meus irmãos? Então a igreja já possui um alicerce, uma fundação, que é Jesus Cristo. É isto que hoje a revista nossa vai falar. Aqui, ó, introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Nós somos formados por meio, né, de uma reconciliação, né, que foi feita na cruz do Calvário, para poder formar todo o fundamento da igreja. Nós somos formados mediante Cristo no Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja, ou seja, foi Ele que nos edificou. Os santos profetas e os apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isto é, a pedra principal. E os ensinos dos apóstolos, testemunho dos profetas, são o fundamento erguido sobre esta pedra, Jesus Cristo, a pedra angular. Portanto, tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 19. Paulo compara a igreja como um edifício, né? Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 21, Paulo vai falar assim, ó, ouça aqui, ó. Ele fala assim: no qual todo o edifício, a igreja, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. A pedra angular da edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo e morada do Altíssimo. Efésios capítulo 2, versículo 22. Jesus não formou a igreja para que viéssemos ter uma vida profana e promíscua. Ele não chamou você para fazer parte da sua igreja
para ter um testemunho como testemunho de um homem carnal ou mundano. Não. Ele nos formou, está aqui, para que venhamos ser um templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Nós somos a morada do Espírito Santo, meu irmão. Então, a maneira como você se veste, como você se porta, como você age na sociedade ou em oculto, vai falar quem você é. Nós somos a morada do Espírito Santo. O Deus que habita em nós tem ciúme de nós, de nossas práticas, de nossas condutas, porque estamos edificados em um firme fundamento que é Jesus Cristo. Vamos para o slide aqui, continuando nossa aula, para a glória de Deus. Tópico 1, um edifício espiritual. O santuário judeu, está aqui, está aqui o templo judeu, a sua vista externa por fora do templo e internamente como o templo é por dentro, Era por dentro, está aqui. Os rituais, os sacrifícios, as bacias, Vamos lá. O templo em Jerusalém era o ponto alto da identificação exclusivista de Israel como povo de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, Depois leia-se em casa com paciência. Esse templo foi idealizado por Davi e construído pelo seu filho Salomão, 1 Crônicas 17, do 1 ao 12. A proibição de acesso ao edifício por parte dos estrangeiros era a razão de inimizades entre judeus e gentios, mas Cristo, ao reconciliar ambos os povos, ele aboliu as leis imediativas, desfez a inimizade e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Assim, o templo judaico perdeu a sua relevância e um novo conceito de santuário foi apresentado, o novo templo. Porém, não é uma construção material, nenhum santuário nacional, nem um terreno localizado, é um edifício espiritual, a família de Deus, que não está vinculada a edifícios sagrados, mas sim às pessoas santas, à sua própria sociedade. Com esse povo, Deus fez uma aliança solene. Deus vive nesse povo, individualmente e na comunidade, na prática de morada e de manifestação divina, porém não mais em um prédio construído pelo homem, mas sim na própria vida daqueles que são fiéis. Meu Deus do céu, O templo judaico, o templo israelita, era um templo exclusivista. Os gentios, os não-judeus, não tinham acesso à adoração, não tinham acesso ao culto, mas mediante Cristo no Calvário, o véu do templo se rasga ao meio de alto a baixo, nos dando agora acesso livre à presença de Deus. Agora nós somos igreja, nós somos templos do Deus vivente. Agora Deus habita em cada um de nós, irmãos, Então pense bem na tua conduta, pense bem no teu portar, no teu viver. Tudo que você fizer hoje como crente irá pesar como mau ou como bom testemunho perante a sociedade, Que é uma pedrinha que assustei, misericórdia, mas vamos lá, Diante da sociedade, irmãos. Então temos que vigiar com o nosso, porque nosso testemunho, aleluia, é para ser de um edifício espiritual que louve a Deus, As suas práticas é para a glória de Deus. Vamos para o nosso slide, tópico 1 aqui do slide ainda, parte 2. Vai falar assim, Santuário cristão, nós. Como já declarado, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde habita Deus em espírito. A frase, sois edificados para a morada de Deus, em alusão aos crentes em Cristo, indica um lugar de habitação de caráter inteiramente espiritual e não físico. Note isso, Nós somos templos de Deus vivente, O Deus que é espírito habita em nós. Deus não habita em templos construídos pelos homens, seja em Jerusalém ou em qualquer outro lugar. Com isso, podemos constatar o conceito bíblico de
santuário cristão, isto é, aquele que não é material, e sim espiritual. Isso significa que a nova aliança, os crentes em Cristo, judeus ou gentios, tornaram-se templos onde habita o Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Apóstolo Pedro concorda com esse ensino e desenvolve um quadro da igreja comparada a uma construção em que os crentes são descritos como pedras vivas em uma casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, né, meus irmãos? Então, note isso, ó. Nós somos templos viventes de Deus. Cuidado com o que você faz com o seu corpo, porque o seu corpo é morada do Espírito Santo. Com o que você fala, cuidado com o que você ouve, para onde você olha, aonde você toca, aonde os seus pés vão. Cuidado, meu querido. Nós somos morada do Espírito Santo. E somos edificados, né, por Cristo Jesus. Né, meus irmãos? Cuidado com isso, né? Vamos um pouco mais adiante aqui em nossa aula, em nosso slide, tópico 1, parte 3, fala assim. A pedra angular. Em construção, continua a sua metáfora, Paulo afirma que, nesse ensino edifício espiritual, Jesus Cristo é a pedra de esquina, Efésios 2,20. Aqui o apóstolo faz alusão à arquitetura antiga, onde a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Está aqui, ó. Pedra de esquina. Na época não tínhamos, irmãos, a ferragem toda que há hoje, né? Não tinha essa fundação de alicerce, batistaca, que hoje há em nosso século. Não tinha o cimento que hoje há em nosso século, né? Existíamos, irmãos, meios de construir. E a pedra de esquina, está aqui, a pedra de esquina, né? Era mais importante, né? O principal, no qual toda a estrutura da construção era sustentada. Além de ser a pedra angular de um edifício, a parte fundamental e, portanto, o suporte da superestrutura, ela determina a sua forma final, visto que, ao estar colocado na esquina formada pela junção de duas paredes primárias, fixa a posição de duas paredes que se cruzam no resto do edifício. Todas as demais pedras devem se ajustar aqui, ó, a ela, todas elas, aqui, ó, também aqui no arco, ó, tá vendo aqui, ó? Sem ela no meio, o arco cai, né? Em outros termos, a pedra angular era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce aqui, ó, o alicerce, tá vendo só? Aqui no alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. O templo de Jerusalém tinha pedras angulares extremamente grandes. Em uma das escavações juntos ao muro do templo em Jerusalém, os arqueólogos encontraram um monolito medindo aproximadamente 12 metros de comprimento. Note isso, irmãos, né? A pedra angular, antigamente, né, nas construções, ela era a pedra principal, a pedra de esquina. Ela ia juntar, as demais pedras iriam se juntar à pedra da esquina para quê? Para poder amarrar uma outra. Também Cristo Jesus é que vai unir todas as demais pedras pequenas nele como a principal, a de base, para poder unir todo o corpo de Cristo. Nós somos um corpo unidos em uma só pedra. Nós somos várias pedras unidas na pedra maior, que é quem? Jesus Cristo. Sem essa pedra, as demais vão ruir, vão cair. Né? A igreja que não tem por base os ensinos dos apóstolos, o testemunho dos profetas, não tem por base Jesus Cristo, ela vai cair, né? Ela vai cair. Então, meus irmãos, nossa base ainda é a pedra principal, aqui, ó, a pedra angular, aqui, ó, que vai unir todas as pedras aqui, ó, a pedra aqui de esquina, ó, unir todas as pedras, meu amado irmão. Vamos prosseguir aqui o nosso slide. Aleluia. Vai falar aqui, né? Tópico 1 ainda.
1:4. Cristo, a pedra principal. Daqui, ó. Quem é o fundamento do edifício de Deus? Né? Ele agora há pouco. Porque ninguém pode pôr outro fundamento ou outra pedra, além do qual já está posta. Qual é? Jesus Cristo. Aqui, ó. Jesus Cristo. A nossa vida deve estar firmada em Jesus. Os nossos projetos, nossos sonhos, tudo deve estar firmado em Jesus Cristo. Os teus projetos, firme ele, Jesus Cristo. Os teus sonhos, firme ele, Jesus Cristo, né? Vamos aqui para o nosso slide, prosseguindo. Assim como o edifício depende para a união de suas partes, para o seu desenvolvimento, de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, a pedra angular, é indispensável para a união e o crescimento da igreja, a não ser que esteja constantemente e seguramente relacionada com Cristo. A união da igreja desintegra-se ao seu crescimento, cessará ou será desordenado. Tá vendo, meus irmãos? Para podermos manter, né, a igreja, nos mantermos de pé, né, nós temos que estar alicerçados em Cristo Jesus, firmados em Cristo Jesus. Não vai adiantar por outro fundamento, né? Aqui nosso slide, tópico 2, fala assim: o fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo, que é forte, que é polêmico. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Todo apostolado é centrado em Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3:1, 1 João capítulo 4, versículo 14. Mateus, Marcos, Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Cristo. Paulo, Tiago e possivelmente Barnabé também foram comissionados como apóstolos, né? Atos 4:14, Atos 15:13, 1 Coríntios 9, do 1 ao 6 e 15, versículos 8 e 9. Os apóstolos foi confiado o ministério da palavra para instruírem a igreja, né? Isso é o apóstolo. Ele tem que, com a palavra, instruir a igreja. A descrição do termo apóstolos na igreja primitiva foram os que viram e testemunharam ocularmente o ministério de Cristo, sua morte e a sua ressurreição. Ou seja, antigamente, para poder ser reconhecido como apóstolos, eles tinham que ter visto Cristo ocularmente, né? Ter testemunhado a sua morte e a sua ressurreição. Eles tinham autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, como ninguém tem até hoje. Neste sentido, o ministério de apóstolos é restrito e exclusivo. Os apóstolos originais não têm sucessores, meu querido irmão, né? Por este lado, né? Biblicamente, por este lado, né? Não há mais apóstolos. Por quê? Teria que ter visto Cristo ocularmente, visto a sua morte e a sua ressurreição, né? Em contrapartida, se negligenciar no sentido geral do termo, enviados ou mensageiro, e essa postura fizer as igrejas cessarem de enviar pessoas cheias do Espírito Santo, a propagação do Evangelho em todo o mundo ficará estagnada. Deus ainda hoje comissiona certos homens para realizarem trabalhos específicos. De qualquer forma, os intérpretes, de modo universal, concordam que os apóstolos, como fundamento, refere-se unicamente aos comissionados por Jesus na igreja primitiva, que anunciaram a mensagem de Cristo, o fundamento da igreja. Irmãos, olhe para cá, isso é polêmico. Há ou não há apóstolos nos dias de hoje? Há por quê? Né? São homens enviados como mensageiros para propagar o Evangelho. Agora, como fundamento doutrinário, com base para a igreja crescer,
O nosso fundamento ainda é o ensino dos apóstolos da igreja primitiva. Os 12 enviados, o apóstolo Pedro, né? Apóstolo Paulo também foi apóstolo, né? Então, agora, em questão de enviados e mensageiros, por quê? Se Deus parar de enviar, né, missionários para pregar o seu evangelho, né, então vai estagnar a igreja como crescimento. Então ainda há apóstolo nesta visão, tá bom? Mas não há sucessores dos 12 apóstolos. Entendeu essa visão? Né? Em questão de sucessor não há mais, mas como enviados, aí ainda há, né? Vamos aqui para o nosso slide para prosseguir nossa aula nesta lição 8 maravilhosa. Tópico 2.2. Embora eu não possa desassociar das pessoas e do ofício que ocupava, o que constitui o fundamento da igreja não é o ministério apostólico, mas sim a doutrina que os apóstolos ensinavam à igreja, ou seja, as Escrituras. Eles receberam essa revelação diretamente de Cristo. John Scott escreveu, em termos práticos, isto quer dizer que a igreja está edificada sobre as Escrituras. São documentos fundamentais da igreja. Matthew Henry concorda com a afirmação de John Scott ao escrever: Cristo investiu os apóstolos com dons extraordinários, poder para operar maravilhas e uma infabilidade de anunciar a sua verdade. O evangelista Lucas registra no livro de Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. A expressão indica que davam atenção constante ao ensino dos apóstolos. O emprego do artigo definido na contratação em mais na, da expressão de na doutrina, aponta para um corpo específico de doutrinas, e assim não se pode mexer na pedra angular. Depois de colocado no alicerce, o fundamento da igreja também não pode ser violado. Cristo deixa claro isso ao falar que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, aleluia! Não se pode mexer no fundamento da igreja. Se eu mexer em um alicerce de uma casa, se eu cavar por baixo dela, a parede vai rachar. Então eu não posso mexer em todo o fundamento da igreja, que é as Escrituras Sagradas. O ensino dos apóstolos, a base é a palavra de Deus. Quando alguém corrompe a palavra de Deus por ensinos heréticos e carnais, está causando uma rachadura, né, na igreja e no ministério. Então, meu irmão, cuidado com o que você ouve e com o que você fala no altar. Não mexa no fundamento espiritual da igreja, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos aqui para o nosso slide, continuando aqui, irmãos. Eu já vou encerrar, para não ficar um vídeo muito grande, né? Eu vou aqui pular aqui alguns tópicos, tá bom? O testemunho dos profetas do Novo Testamento. Tópico 2, parte 4. A função primária dos profetas do Novo Testamento era similar à dos profetas do Antigo Testamento, que era anunciar a palavra de Deus, porém eles ocasionalmente previam acontecimentos futuros, né? Eles pregavam a palavra de Deus, anunciavam, revelavam ela, mas raramente havia, né, uma previsão futurística. O comentário bíblico pentecostal destaca que os profetas eram aqueles indivíduos especialmente dotados de receber e mediar diretamente a revelação recebida de Deus. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, enfatiza que eles tinham habilidades especiais no ministério das mensagens de Deus para o seu povo. Paulo vai assegurar que a compreensão do ministério que estivera oculto no passado, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento.
homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 2, capítulo 1, versículo 21. Em relação ao propósito do profeta em nossos dias, o comentário bíblico pentecostal considera que líderes visionários e santos, pessoas cheias da palavra do Espírito Santo, de sabedoria, e revelação, Efésios 1,17, continuam a ser necessários para liderar a igreja. Porém, nenhuma profecia pode acrescentar outra verdade que não tenha base na Escritura, mas para edificar, para exortar, para consolar com base nas verdades já reveladas na Bíblia Sagrada. Não existe, por mais que venha a ser um homem de Deus, um santo homem de Deus, um profeta no dia de hoje, não existe nenhuma palavra que venha substituir, que venha ser acrescentada sobre a palavra de Deus. Profecias são para exortar, consolar e edificar a igreja e não para acrescentar os textos bíblicos, Então, meus irmãos, temos que vigiar muito com reuniões de profetas, com profetadas por aí, Temos que vigiar muito, com certos profetas de Facebook, de YouTube, que estão por aí para profetizar para a igreja heresias, Estamos aí ano político, haverá muitos profetas que vão profetizar, dizendo que Deus vai levantar homens para poder... Irmãos, vigia com esse negócio, tá bom? Analise a profecia, tá ok, amada igreja, O profeta tem que ter testemunho público de profeta, amém? Há muito profeta aí online que na rede é um e ao vivo é outro, em casa é outro. Amém? Aleluia. Cuidado com ventos de heresias que têm rachado a parede da igreja em questão doutrinária. Tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Já vou encerrar aqui, tá bom? Slide 3, parte 1. No qual todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento. Efésios 2, 21. O edifício espiritual está alicerçado em Cristo e fundamentado no ensino revelado aos apóstolos e testemunho dos profetas. Esse edifício é o organismo vivo que está em crescimento. A igreja tem de crescer a igreja, irmão. Nesse edifício são acrescentados contínua, individualmente, pedras vivas, coletivamente, formam o edifício todo, a igreja, nós, irmãos. As pedras incorporadas são, ao conjunto, pedra de esquina, Cristo, e fundamento. São harmoniosamente ajustadas umas às outras. Nesse sentido, cada crente fiel ocupa uma posição e um lugar certo no templo de Deus, ajustado perfeitamente conforme a vontade do Senhor da igreja. O templo em Jerusalém era um edifício exclusivamente judaico, no qual todos os gentios eram proibidos de entrar. Agora, porém, não apenas lhe é permitido a entrada, como eles mesmos são partes integrantes do templo de Deus. Todas as partes desse edifício espiritual precisam estar unidas em harmonia. E isso significa que o crescimento de toda a igreja depende de tudo estar bem ajustado a Cristo. Oh, aleluia! Toda pedra que estiver fora do prumo, desalinhada, torna-se um perigo para o fundamento. Somos a pedra que estamos ligadas na pedra principal de esquina. Se entre essas pedras uma estiver desalinhada, torna-se um perigo para todo um corpo de Cristo. Irmãos, para nos ajustar como pedras vivas nesse edifício, viva de acordo com a santa, inerrante e maravilhosa e imutável palavra de Deus, meu amado. Não se deixe corromper, não se deixe embaraçar com este mundo. Estamos ajustados a Cristo. Ele falou assim, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Vós sois os ramos da videira, meu amado. Oh, aleluia!
Estamos presos na videira, presos na rocha que é Cristo, alinhados nessa rocha que é Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Amado irmão, leia em casa a sua revista, leia em casa a sua lição, coma a sua revista na semana, tá bom? Que aqui é rapidinha a aula, para poder nós termos só uma clareza da aula, tá bom, meus irmãos? Vamos aqui, pular aqui alguns tópicos mais uma vez. Tópico 3, parte 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e ao templo de Israel. A expressão indicava lugar de habitação permanente, divino e de comunhão íntima com o fiel, e sempre se referia a um santuário físico. Para cultuar e encontrar-se com Deus, era necessário deslocar-se até o local onde o templo estava erguido. Na Nova Aliança, porém, esse conceito de morada do Altíssimo é modificado. Cristo tornou-se um lugar de habitação divina entre os homens, uma verdade que expressa especialmente em João. E nesse templo já não está mais entre os homens, e agora Deus procura para a sua habitação as vidas de homens que permitiram entrar em seu espírito. Meu Deus do céu. Agora nós somos templo, meu querido. Deus habita em nós. Ao louvor, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Oh, aleluia. O Deus Trino habita em você, meu querido. Não erreis, Deus não disse escarnecer, irmão. Não se deixe errar, levar por coisas que venham tentar dilubriar o nome de Deus em você, meu querido. Deus habita em você, meu amado. Você é morada do Altíssimo. Oh, aleluia. Conclusão de nossa aula, meu amado. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em um processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular que o próprio Cristo não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas não pode ser revogada. Oh, aleluia, amado, Cristo, ele é a própria pedra angular da igreja, meu querido, Meu irmão, viva esta palavra, testemunhe publicamente que você é um cristão, com tua conduta, com teu modo de viver, viva uma vida que agrade ao nome do Senhor, nosso Deus, meu querido. Tá, meu amado? Se esse slide para você foi uma bênção, Eu tenho aqui 3 apóstolos especiais, com desenhos gráficos maravilhosos que vão edificar a sua vida espiritual e te dar um crescimento espiritual, para poder você crescer mais e mais com o Senhor nosso Deus. Amém? Irmãos, ore por nós. Que Deus abençoe você continuamente. Deixe o seu like no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, compartilhe este vídeo, deixe o seu like aqui, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ore por nós, e maior é o nome do Senhor nosso Deus. Fique na paz e Deus te abençoe.